E aí, galera, tudo bem com vocês? Estamos aqui para mais um vídeo. Eu sou o Vini. E eu sou o Lucas, e de costume, rapaziada, já se inscreve no canal, deixa um gostei e, principal de tudo, dá um feedback pra gente, deixa uma crítica construtiva nos comentários pra gente melhorar nos vídeos futuros. E sem mais enrolação, galera, hoje o vídeo vai ser o quê, rapaziada? Vai ser sobre um suplemento aí que você provavelmente toma, ou pelo menos no mínimo conhece, que é o quê? Creatina, rapaziada. Então, bora Isso que aí, bora. rapaziada. Bom, rapaziada, vamos lá. A creatina, ela é basicamente não, né? Ela é um composto nitrogenado formado por proteínas e que algumas pessoas elas não têm essa noção, mas a creatina ela é encontrada em alimentos básicos da nossa alimentação do dia a dia, como carnes, ovos, qualquer tipo de carne, carne bovina, suína, peixes. E aí você até me pergunta, pô, por que que eu devo suplementar a creatina, sendo que ela é produzida pelo nosso corpo e a gente consegue obter a creatina com a nossa alimentação do dia a dia? Porque todo mundo consome algum tipo algum desses alimentos que eu citei que possuem creatina. Observar isso, a gente trouxe essa tabelinha aqui que ela é bem didática e ela é bem fácil de entender em que a cada 100 gramas desses alimentos que eu falei, né, então como proteínas, como ovos, carnes e leite, você consegue ver a quantidade em cada 100 gramas que você tem de creatina. E olha só, por exemplo, na carne bovina, cara, você consegue praticamente meia grama de creatina a cada 100 gramas de carne bovina. Então, tipo assim, se você for pôr no papel, você precisa comer muita carne bovina para você conseguir chegar à sua dose ergogênica, ou seja, a dose necessária para fazer efeito fisiológico no seu corpo. E é por isso que a gente suplementa a creatina, rapaziada. Bom, agora como que ela funciona exatamente? Porque muita gente só fala, pô, você vê lá alguma propaganda, a creatina te dá mais força muscular, te dá mais potência, te dá mais força. Parece um, mano, o super-herói dos suplementos. E, de fato, né, ela é o suplemento mais estudado. Eu esqueci de citar esse fato, mas ela é o suplemento disparado mais estudado, com dados mais robustos e mais comprovados sobre o seu funcionamento e eficácia. Mas a gente quer explicar para vocês o que exatamente ela faz no corpo para te dar mais força, para te dar mais recuperação muscular e por aí vai. Só que o Vini, ele vai explicar de maneira que você entenda como que isso acontece. Bom, galera, indo por partes aqui, e também de forma bem simples, vocês vão entender o porquê é importante esse composto. A principal ação aqui da creatina, como eu coloquei aqui, é chegar ali na célula muscular e ser transformada em fosfocreatina, também chamado de PCR, né, ou creatina fosfato, né, é a mesma coisa. É justamente para servir de estoque de energia instantâneo, tá? E vocês vão ver por que que é instantâneo. Que vai ajudar na recuperação rápida do ATP, né? Que vai causar ali que você consiga mais explosão em exercícios rápidos, de 6 até 10 segundos de duração, tá? Então vai ser um sprint, uma repetição ali, o começo, né, da repetição ali que é mais rápido, né? O começo da série, por exemplo, tá? E melhor recuperação entre séries. Isso é bem importante, tá? Esse fato da recuperação. Tá bom, beleza. Você tá falando aí que tudo isso acontece, mas por que acontece? Bom, rapaziada, aqui a gente tem uma reação bem simples, né? Que todo mundo conhece. Qual é essa reação? É, aqui a gente tem a transformação de ATP para ADP. ATP, adenosina trifosfato, é a moeda de energia do nosso corpo, certo? Então é ela que é quebrada aqui, né? Tem todo esse composto e tem três, por isso trifosfato, três ligações de fósforo. Fósforo no nosso corpo é energia, é simples assim. Porque as ligações de fósforo, né, entre os fósforos, então a ligação de fosfato, elas têm alta energia. Quando essa ligação, no caso da ATP, que tem três fósforos, é quebrada aqui pela enzima ATPase, a gente tem a liberação de energia. Então, essa ligação é quebrada pela enzima ATPase, libera energia para ser utilizada ali pela célula em questão, né? Esse processo aqui é muito importante e é o mais básico que vocês têm que saber. É,
Com isso, esse ATP vai virar ADP, adenosina difosfato, porque o que era 3 agora virou 2. Beleza? Na questão dos fosfatos ali. Tá bom, ok, entendi isso. Beleza, então sabendo essa conversão básica que acontece, vamos para um sistema aqui. Bom, é dessa forma que funciona. No rim, a gente tem ali, né, a produção de arginina e glicina. Esses dois compostos são são dois das 3 proteínas que vão compor a creatina, tá? Por processos metabólicos, a arginina e a glicina, elas vão acabar se fundindo ali, gerando esse composto aqui, que é o guanidino acetato, tá bom? No fígado temos a metionina, que vai fornecer o grupamento metil para esse composto que eu acabei de falar para vocês aqui, que vai formar a creatina, que é o que a gente está em foco aqui hoje, beleza? Beleza, então a gente formou a creatina através desse processo. A creatina vai para a célula muscular, isso aqui, né, é uma célula muscular. E aí, o que é importante notar aqui, gente? Aqui na célula muscular, é importante notar que a gente tem aqui o ATP sendo transformado em ADP, que a gente acabou de mostrar como acontece. E aí a gente tem o quê? CK, CR e PCR. O que é cada um deles? O CR é a creatina que acabou de chegar na célula muscular, beleza? Que vai ser transformada em PCR, que eu acabei de falar para vocês, que é a fosfocreatina, que é a versão dela que é a mais importante. O que é o CK então? Quando a creatina chega no músculo, ela é transformada em fosfocreatina pela enzima creatina quinase ou creatina fosfoquinase, certo? Quinase significa transferência de fósforo. Então, sempre que vocês ouvirem quinase, é transferência de fósforo, beleza? De uma molécula para outra. Tá bom, então pega a creatina, a creatina quinase aqui, né, a enzima, pega a creatina e adiciona um fósforo, transformando a PCR, creatina fosfato ou fosfocreatina. Beleza, da onde que vem esse fosfato? Do ATP quebrado em ADP. Quando o ATP quebra em ADP para gerar energia, lembra que um fosfato é liberado, como a gente disse ali atrás? Justamente, esse fosfato é ligado à creatina, transformando em fosfocreatina. E aí você fala, beleza, o que é importante nisso? Né? É que quando a creatina é transformada em fosfocreatina com o adicional aqui do fósforo, que veio do ATP virando ADP, a fosfocreatina é criado, né? E o que acontece? Ela fica ali disponível no músculo. Para quê? Porque aí, tendo essa molécula disponível no músculo, toda vez que acontecer a quebra de ATP, né, para ADP, o que vai acontecer? Vai ser somado o quê? O fosfato da fosfocreatina e o que vai gerar com isso? Um ATP novamente. Olha que legal. O que era ATP virando ADP, agora é ATP voltando para ATP, justamente por ter a fosfocreatina aqui. Então, beleza, preciso fazer energia. ATP quebrou em ADP para liberar energia. Opa, fosfocreatina veio, toma meu grupo fosfato aqui. O ADP volta a ser ATP e aí isso você gera mais ATP disponível ali para sua musculatura utilizar em energia. Vocês entendem agora por que o ATP é muito mais rapidamente estabelecido novamente a molécula de energia ali? Por que o ADP se transforma rapidamente em ATP novamente? Justamente porque tem a fosfocreatina. Se não existisse ali a fosfocreatina disponível para essa reação, o ATP seria quebrado em ADP pela ATPase, né, a enzima que faz essa conversão, e a gente teria um excesso de ADP e pouco ATP rapidamente. O que isso quer dizer? A gente perderia a capacidade de produzir energia rapidamente, certo? E além de tudo, né, mesmo que fosse possível ali voltar a fazer essa reação sem a fosfocreatina, ela seria muito mais lenta. O que quer dizer? A fadiga chegaria muito mais rápido, a gente conseguiria fazer o esforço por muito menos tempo e teria que demorar ainda mais tempo para recuperar nossa energia. Com a fosfocreatina, isso não ocorre. Tá? A gente tem uma restituição ali, né? Um restabelecimento dos índices de ATP de forma mais rápida, tá? E além de tudo, quando a gente para ali para descansar, o restabelecimento
do ATP também é mais rápido nesse momento, que é o momento ali de descanso, tá? Então é por isso que a creatina é tão importante, porque a creatina chegando na musculatura aqui, sendo ela vinda do alimento ou vinda da suplementação, né? Ela faz que seja possível essa reação toda aqui, aumentando os níveis de ATP disponível e também aumentando a restituição do ATP, né? A cada vez que a gente usa. Beleza? Então é isso, pessoal. Essa é a parte mais importante que vocês têm que entender. Agora a gente vai falar de algumas possíveis ações secundárias. Vocês vão entender por que eu coloquei possíveis antes disso. O Lucão vai falar para vocês aí. Vamos lá então, rapaziada. Agora vamos falar de possíveis ações secundárias da creatina, além de tudo isso que o Vini falou. Bom, isso aqui é um certo problema, porque não um problema, né? É só que não é 100% comprovado. A gente, então, assim, não tem bases de estudos tão robustas que segurem que a creatina realmente pode ter esses efeitos. Quais efeitos estou falando? Efeitos mentais, como melhora na cognição em situações de estresse e melhora nos processos relacionados à memória. Então, assim, nem são tópicos que a gente consegue se aprofundar para vocês, porque a gente estaria falando algo que não é 100% de certeza, que não tem estudos e dados suficientes Ainda. comprovando ainda, perfeito, ainda Estão sendo é muito algo que está trabalhados, sendo inclusive. visto e estudado. Então, pra vocês verem, rapaziada, a creatina até hoje é muito estudada, é muito vista, ela é muito trabalhada. Então, assim, futuramente, a gente pode até trazer um outro vídeo relacionado à creatina com mais informações, com informações diferentes, além só de coisas relacionadas ao treinamento, falando exatamente dessas partes de mental, hormonal, envolvendo todas essas outras partes do nosso corpo. Mas tá bom, rapaziada, beleza. A gente chegou até aqui e tal, falou da creatina, falou dos efeitos, falou de possíveis efeitos secundários. Mas e aí, rapaziada, qual que é a dose que você deve tomar? Qual que seria a dose ergogênica, a dose necessária para você tirar proveito desses benefícios que a gente explicou para vocês? Qual que seria essa dose, Vini? Como que funciona para a gente calcular, para saber a minha dose de creatina diária? Bom, galera, vamos lá. A dose recomendada nos estudos, a partir dos estudos, é o quê? De 0,07 gramas por quilo corporal. Isso a dose diária, tá? Porém, então, um indivíduo ali, né, de 100 quilos teria que tomar 7 gramas de creatina, né, diariamente. 7 gramas de creatina diariamente, um indivíduo de 100 quilos. É isso que os estudos propõem pra gente. Porém, galera, na prática, porque a gente sempre sabe que às vezes umas pequenas diferenças ali em questão da prática, tá? Para a realidade. Na prática ali, e também algumas outras séries de estudos mostram que uma dose ali de 3 a 5 gramas já é suficiente para 99% do público. Por que 99%? Porque tem aquele 1% de repente, atletas, né, de elite ali, hipertreinados, de mais de 120 quilos, que precisam de um pouco mais mesmo. A dose precisa ser um pouco maior. O metabolismo pode ser diferente. Quando a gente fala de metabolismo, na verdade, tudo é individual. Então é complicado. Porém, já foi visto, portanto, que até a dose de 5 gramas é considerada dose de manutenção, né? Por quê? Porque já foi mostrado que de 3 a 5 gramas ali, eu já vi muitas pessoas, no caso, profissionais da área, né, que tem ali o crédito para falar, né, de verdade sobre isso, indicando de pessoas abaixo de 50 quilos, ali 60 quilos, utilizar 3 gramas e acima disso utilizar 5 gramas, que em geral, em grande maioria, esmagadora maioria, vai estar tudo certo. Os níveis de creatina irão ser saturados e vocês terão o mesmo resultado, tá? E aí tem a questão da saturação aqui. O que é saturação? É um aumento ali, né? Um grande aumento, inclusive, na quantidade diária, na primeira a terceira, né? Pode ser 1, 2 ou 3 semanas iniciais que está começando a utilizar o suplemento. O que seria esse grande aumento? Seria assim, a dose de manutenção é 5, né? Por uma semana, o indivíduo vai tomar 20 gramas por dia. Sim, 4 vezes mais
ou mais, tá? Mas em geral é utilizado essa dosagem, então 4 vezes mais do que o comum. Aí você me fala assim, é preciso? Cara, já foi grandemente discutido que não é necessário, hoje já se sabe que não é necessário fazer isso, né? Utilizar desse método para você chegar na saturação dos níveis de creatina. Você só vai estar gastando dinheiro, tá? Você só vai estar gastando dinheiro. Por quê? Porque quando você toma creatina em excesso, ele é eliminado na urina, né? Principalmente. Então, você só vai estar gastando dinheiro. Vai estar gastando dinheiro na creatina e vai estar jogando ela pelo vaso, literalmente, né? Urinando ali, vai estar jogando ela fora. Então não é necessário, cara, não é necessário. É, não quer ter erro? Toma 5 doses, 5 gramas. 5 gramas por dia, acabou, zero problemas. Beleza? E só pra ter uma coisa, né? Às vezes você tem dificuldade, tem questões ali de como saber. Cara, tem exames que comprovam essas questões, tá? Inclusive, um exame muito conhecido é a creatinina, né? E é daqui que vem, tá? Só para vocês terem noção, a creatinina é daqui que vem, tá? Tem um exame de creatinina muito, muito conhecido e é daqui que vem. Quando a creatina, a fosfocreatina perde o fósforo ali, né? Ela ela tem uma alteração na cadeia ali e ela vira a creatinina, tá? Então é formada a creatinina a partir dessa série de reações aqui que a gente conversou já. A creatinina é formada aqui, por isso que existe aquele exame, inclusive que mostra um pouco dessa situação aqui. Então tem sim como você ter noção de como está o seu corpo em relação a isso, tá bom? Bom, seguindo para os próximos tópicos aí em questão de horário, como tomar, o Lucão vai falar para vocês como fazer. Vamos lá, rapaziada. Primeiro tópico. Bom, como tomar e o horário, eles meio que andam juntos. Por quê? É, primeira coisa de tudo, o horário, na real, ele pouco importa. O que é importante mesmo é que você tome de maneira crônica, ou seja, você tome diariamente a creatina para você conseguir ver os efeitos dela e você conseguir manter os efeitos dela, os benefícios dela. E aí, como que a gente deve tomar a creatina? Mano, com qualquer líquido, com qualquer coisa. E assim, algumas substâncias, como a cafeína, por exemplo, que é muito comum que as pessoas tomarem hoje em dia, seja através de uma própria xícara de café, pré-treino, energético, não vai atrapalhar em nada a sua absorção de creatina. Inclusive, nenhum outro aminoácido, como a taurina, arginina, betalanina, que são aminoácidos presentes também no próprio energético, no próprio pré-treino. Então, são coisas que as pessoas ingerem com uma certa frequência no dia a dia, pessoas que treinam, né? Mas enfim, rapaziada, a creatina, o principal de tudo é você tomar todo dia, de maneira diária. Só que existem estudos que apontam que se você tomar a creatina com um pico de insulina, ou seja, após uma refeição que você vai ter ali, sei lá, você vai comer uma refeição ali com carboidrato, por exemplo, você vai tomar um suco de laranja, só suco de laranja, como não vai ter uma gordura, não vai ter uma proteína, para que esse pico de insulina seja menor, tem estudos que dizem que sim, a creatina ela pode ser mais absorvida com mais eficácia quando você tem esse pico de insulina, que é causado com a ingestão de carboidratos. Mas, mano, de verdade, não se preocupe com isso. Não se preocupe em tomar creatina depois de uma refeição. Não se preocupe em tomar creatina necessariamente com uma refeição que tenha só carboidratos. Você só precisa se preocupar em tomar todo dia e qualquer horário do dia também. O que é mais interessante para você não errar é você marcar uma rotina, você querer construir o hábito com algum horário fixo no seu dia a dia, que seja mais simples para você não esquecer, e tomar. E também, rapaziada, pouco importa se você vai tomar creatina em cápsula, creatina em pó, tem até creatina em goma. Toma aquela creatina que cabe no seu bolso e que seja acessível para você e que você não esqueça de tomar ela, que é o principal de tudo, mano. Mas enfim, rapaziada, a creatina também, ela tem algumas pessoas que têm essa dúvida, né? Se ela prejudica o nosso corpo de alguma forma, de alguma maneira, se ela traz algum benefício. E aí, Vini, ela tem esse efeito? O que acontece com isso? Não, só, tá? Essa é a resposta. Não, não causa de nenhuma forma um efeito prejudicial no nosso corpo. Essa é a grande parte dos estudos são focados nisso aqui. E já foi provado que é tudo mito.
não causa pedra nos rins, não prejudica o fígado, né? É, tem, eu até coloquei aqui queda de cabelo, por quê? Porque tem um estudo que relacionou a queda de cabelo com o uso de creatina, mas é um estudo totalmente inconclusivo. Não, cara, eles literalmente pegaram pessoas aleatórias, não controlaram nenhuma variável e assim, chegaram numa conclusão assim. Um estudo não foi questionado, não foi colocado em xeque, né? Essa questão em mais nenhum, não foi achado, né? Essa questão aí, né, de queda de cabelo, mas nenhum outro estudo. Então, assim, cara, não tem como confiar nessa informação, porque, como eu falei, é realmente um estudo totalmente inconclusivo, eles não controlaram nenhuma variável, não tem como levar isso em consideração, tá? Então, isso tudo é mito, é mito. Não existe essa questão, essas questões aí. Realmente é por isso que falam, e eu particularmente concordo que creatina é o melhor suplemento que existe. Porque não tem ônus, né? É bônus. É bônus e bônus e bônus. Beleza? A questão do tempo para o resultado aqui, pessoal, o que acontece? Não é imediato, né? Não é, comecei a utilizar a creatina hoje eu começo a sentir os efeitos, amanhã eu começo a sentir os efeitos. Não. Os efeitos só vêm após aqui a saturação, certo? Após a saturação dos estoques. E isso demora, óbvio, depende um pouco da dose ali que você toma, mas considerando uma dose que a maioria do público toma, que é uma dose ali, como eu já disse para vocês, uma dose sem erro para você tomar e dar tudo certo e tal, uma dose considerada de manutenção, é em torno ali aproximadamente 20, 21 dias para isso começar a acontecer. Óbvio, sem erros, tomando todos os dias e continuando tomando depois disso. É um suplemento para sempre. Não importa se vai treinar, não vai treinar, tá em viagem, não tá, tem que tomar. Tá? Não tem problema. Beleza, parou. Parou. Os estoques eles vão ser utilizados ali, não vai acabar do dia para noite, até porque nunca o corpo é realmente programado para nunca acabar ali, né? Mas beleza, teve que parar de tomar, tudo bem. Mas óbvio que vai ter uma queda ali nos estoques, tá tudo bem, você volta a tomar depois. Beleza, não precisa ficar pirado. Eu vou viajar, preciso levar. Tudo bem, não deu pra levar, fica tranquilo também. Não é uma coisa que. No final vocês vão ver que não é algo extremamente absurdo, tá? Não é que nem um esteroide, não. É fisiológico mesmo. Então fiquem calmos. Beleza. Quais são os grupos mais beneficiados? Tem algum aí, ô Lucão? E sim, rapaziada, existem grupos que são mais beneficiados pela creatina, pelo uso de creatina, que são pessoas que elas ingerem pouca carne, pouca proteína, daquelas que a gente apresentou no começo do vídeo, que possuem creatina. Então, pessoas que consomem pouco em relação a algumas outras, elas vão ter mais benefício tomando creatina. E idosos, cara, idosos quando eles estão unidos ao exercício físico, porque a creatina por si só não é milagrosa. Um idoso começar a tomar creatina de maneira crônica é muito bom, mas ele também tem que fazer o exercício físico para ter os benefícios dela. Então, um idoso, cara, tomar creatina é sensacional. E rapaziada, os efeitos colaterais da creatina que são interessantes comentar é a questão do aumento da água no meio intramuscular, rapaziada. E assim, esse efeito não é aquele efeito que vai te deixar retido, com aquele aspecto retido mesmo, assim, que as pessoas ficam. É aqui um aspecto, é uma coisa boa quando ela é intramuscular, que é diferente de ser subcutânea. Quando é subcutânea que vai te deixar com esse aspecto retido. Já de maneira intramuscular, pelo contrário, vai te deixar com um aspecto positivo, porque vai parecer com que o seu músculo ele vai estar mais cheio. E por que que isso acontece, mano? Isso acontece porque a creatina, quando a gente começa a tomar a creatina, ela é um soluto, então ela vai ficar mais concentrada no músculo. Então, através da osmose, a água naturalmente vai começar a entrar mais para o músculo, então para o meio intramuscular. E isso não vai só deixar com um aspecto mais cheio, mas vai deixar ele mais hidratado. Isso faz com que também seja um ambiente mais propício, por exemplo, para você criar mais ATP, para melhorar sua síntese proteica, para melhorar a sua recuperação muscular. Então, cara, isso é um aspecto muito positivo da creatina. É um efeito colateral muito bom. Mas assim, beleza, a gente falou dos benefícios, falou de efeitos colaterais, tantos bons e ruins, mas ela existe alguma contradição? Ela existe alguém que não possa tomar, pô,
E sim, existe isso, tem indivíduos que não é que eles não podem tomar, mas eles têm que ter um certo cuidado, que são pessoas que têm problemas hepáticos e pessoas que têm problemas renais, ou seja, nos rins e nos fígados. E no fígado, quer dizer. E, pô, rapaziada, a gente não tá querendo dizer que você não pode tomar ou que se você tomar vai piorar o seu quadro. A gente só tá falando para você tomar cuidado e você fazer uma consulta prévia, você consultar o seu médico, você fazer exame antes e depois de tomar creatina, porque tem gente que realmente toma creatina, tem algum problema hepático e renal e pode causar algum malefício, mas não é porque você tem e toma creatina que vai ser ruim para você. Você só tem que tomar um pouco mais de cuidado e ficar esperto com os seus exames. É só isso, rapaziada, mas a creatina continua ainda assim sendo algo muito positivo. Tá, beleza, mas a gente falou de literalmente tudo possível, tudo. E aí, vale o investimento? Vale investir numa creatina no final das contas, Vini? Bom, depois de tudo isso, explicado o funcionamento, vem o papo sério agora. Se vai valer aquele dinheiro que você vai investir, que não é pouco. A gente sabe que não é pouco mesmo. É, então, bom, a creatina não te transforma em super-humano. É exatamente o que eu coloquei aqui pra vocês de forma muito clara. Não vai te dar os superpoderes, cara. Não é nem perto de um ergogênico, né, hormônio, não. Mas ela traz sim vantagens reais que são consistentes e mensuráveis a partir de estudos, cara. Já foi comprovado isso e tem muito estudo. Principalmente em alguns pontos, como força máxima, potência, volume de treino total, porque você aumenta a recuperação do indivíduo que está tomando. Então você consegue fazer com que ele treine mais, se recupere melhor. E com isso, você consegue um ganho de massa magra maior a longo prazo. Não é comecei a tomar agora, tá, saturou ali em 20 dias, então em 30 dias estou ganhando mais massa, mais músculo. Não é assim que funciona, amigão. Calma aí, tá? Calma aí, são meses, são um processo mais longo, porque como eu falei, não é ergogênico, não tem nada a ver com isso, tá? E aí, tudo bem, mas são para todos? Não, é claro que não. A gente sempre tem a diferença ali de pessoas comuns para atletas, né, de alto rendimento, enfim. E ainda assim, dentro dos atletas de alto rendimento, tem algumas diferenças ali, dependendo de qual é o nível do atleta, né, de quais são as possibilidades dele, patrocínios, enfim, muitas coisas. E o esporte também, né, isso também muda bastante. Para pessoas comuns, né, a gente tem ali analisando todos esses fatores, um aumento, né? Óbvio, pessoas comuns que treinam e fazem dieta a sério, levam a sério, tá? Não é, treina alguma vez aí, come tudo ferrado. Não, não é assim também, tá? Pessoas comuns que treinam e fazem dieta de maneira séria. Tem um aumento ali próximo de 8, 10% no desempenho. Aumento próximo aí de 8 a 10% no desempenho, pensando em todas essas categorias aqui que a gente falou para vocês. Na força máxima, na potência ali, né, de força de explosão, volume de treino total que o indivíduo aguenta e o ganho de massa magra ali a longo prazo. Mais ou menos nessa faixa de 10% de aumento de desempenho em todas essas categorias, né, somadas todas essas categorias aí, no geral. E em atleta é um pouco menor. Por quê? Porque o atleta já vai ser extremamente treinado. Extremamente treinado. Então, mesmo tendo umas diferenças aqui, como ele já é extremamente treinado, lembra, quanto mais treinado, é mais difícil de treiná-lo, né? É mais difícil de modificá-lo, tá? Então, quanto mais treinável, é mais difícil ali de, de ter resultados. E quanto menos treinado, mais fácil. A resposta aos estímulos é muito maior, tá? Então, qualquer mudança ali gera um grande resultado. Então vai ter ali uma diminuição, né, aqui e vai ser próximo ali à faixa de 2 a 6% de aumento do desempenho em geral, considerando todas as categorias que a gente falou. Porém, mesmo sendo menor, como é um atleta de alto rendimento, qualquer detalhe ali importa, né? Então, mesmo sendo menor, ela pode ser até mais impactante do que nas pessoas comuns ali, que vai ser teoricamente um aumento no desempenho um pouco maior, tá? Então, tem que ser feita essa relação. Não posso tomar creatina, não tenho esse dinheiro para investir. Vou perder muito? Vou deixar de ganhar muito, no caso? Ou vou ficar muito para trás? Sinceramente, não. Não, mas eu indico
que se você tem esse dinheiro para investir, que assim, não é barato, mas também não é a coisa mais cara do mundo. Se for, assim, creatina, né, de pote normal, de pó, é porque aumenta, né? O Gummy, que é a última aí que lançou, em gomas aumenta muito o preço. Em cápsula também é um pouco mais caro, se eu não me engano. Em pó é o mais barato, né? Que é menos palatável. Tem gente que não consegue tomar. Eu já não tenho dificuldade, por exemplo, então eu tomo tranquilamente. E aí também tem várias formas de tomar. Né? Pode colocar na vitamina ali, pode colocar no suco, misturar, você não vai perceber que tá ali, um café. Enfim, tem várias, cara, tem vários jeitos de tomar, tá? Mas aí vai de você também, né? É, não consigo tomar, não consigo investir agora, relaxa. O que vai dar o estímulo para hipertrofia e tudo mais, tal, treino e a dieta é controlada, óbvio, para ter ali a disposição de aminoácidos, né, o controle de gordura, enfim. Então, treino e dieta bem arrumados, ok. Surgiu ali uma margem. Se fosse para investir em um suplemento, eu investiria na creatina realmente. A não ser que você não consiga bater proteína, aí eu daria espaço para o whey nesse caso. Mas se você consegue bater proteína com a dieta, o whey não é necessário. Tá? E aí você vai na creatina, por exemplo, que é o melhor. Os dois para mim, os dois melhores são esses, e aí depende nesse sentido para você decidir qual é qual. Beleza, gente? Então é isso, um vídeo um pouquinho mais longo, mas realmente vocês viram que a gente explicou tudo, não faltou uma vírgula, tá? E se vocês tiverem, o que eu acho muito difícil, porque a gente realmente falou de tudo aqui, mas se vocês tiverem alguma dúvida sobre creatina, meu caso é esse, o que você acha que eu devo fazer? Coloca nos comentários, tá? Compartilha com seu amigo aí, que vocês estavam falando esses tempos aí, tomar creatina e tal. Compartilha aí com o pessoal. Tem é, algum tema que vocês querem ver aqui no canal? Coloca aí, por favor, também nos comentários. Críticas construtivas a gente também ama receber, porque a gente sempre quer melhorar os conteúdos para vocês. E é isso, galera. A gente se vê no próximo vídeo. Agradecemos a audiência de vocês. Se inscrevam aí, por favor. Ative o sininho, tá? E tamo junto sempre. Muito obrigado por assistir, rapaziada. Tamo junto. Muito bom, muito bom.